A partir dos 35 anos, os nossos hormônios ginecológicos, eu tô falando de estrogênio, progesterona, eles começam a cair, mas eles não caem assim, né, Hã. eles vão caindo assim, ó. E essa queda, ela é lenta, gradativa, na maior parte dos casos. Quando a gente chega nos 40, a gente percebe: "Ih, tem alguma coisa diferente". Oi, Carol, tudo bem com você? "Olá, tudo bem, e você?". Tudo bem. Carol, tô aqui com um caso que eu preciso muito do seu olhar e da sua ajuda. Vou compartilhar rapidamente aqui com você o que aconteceu. Eh, tô com a seguinte situação: tô acompanhando essa paciente há 1 ano e meio. E aí, né, ela chegou pra mim, é uma mulher na faixa dos 40 e poucos anos, né, na fase da perimenopausa, é uma rotina intensa de trabalho que ela tem, né, e a gente começou a tratar a questão da obesidade, né, ela chegou para mim com obesidade grau 2, ok. E resistênciação da insulina, uma queixa, muito grande de fadiga desde o começo, né. E aí, ela não tinha só um cansaço pontual, mas era aquele cansaço, a pessoa dorme e levanta cansada, né, típico que nós temos visto bastante no consultório, né. E aí, o que que aconteceu? Venho fazendo o tratamento dela, nós conseguimos reduzir para obesidade grau 1, tivemos uma melhora significativa da, resposta metabólica, ela chegou para mim com uma insulina de 41, já chegamos bem alta, né. E aí conseguimos chegar depois de bastante acompanhamento, eu cheguei em 27 nessa insulina, uma resistência muito grande, mas conseguimos reduzir. Porém, a fadiga dela continua, né. E aí, no meio desse processo, ela fez uma decisão de iniciar o tratamento com a caneta emagrecedora. Ah, sim, esse tempo todo sem usar nada, adjuvante, era só a ajuste alimentar. Exatamente, exatamente. Aí iniciamos com a caneta, e aí eu prescrevi alguns suplementos, porque não estavam em níveis ideais, né, vários dos nutrientes envolvidos com a resposta metabólica, né, dela e também com essa questão da fadiga. E aí, durante, né, esse acompanhamento, essa paciente apresentou uma dor de estômago. E eu falei: "Puxa, vamos precisar de um gastroenterologista". Encaminhei ela para você, né, e ela acabou optando por ir no médico da medicina tradicional. Chegou lá, o que que aconteceu? Ela voltou para mim e falou para mim o seguinte: doutora, o médico suspendeu todos os suplementos, inclusive falou que o whey que você prescreveu não fazia sentido". E eu tenho, acompanhado a bioimpedância dela, e a bioimpedância dela tem me mostra um percentual de massa muscular muito baixo desde o começo. E eu tenho uma dificuldade de adesão, né, do consumo proteico dessa paciente. Então esse é um dos motivos que a gente acabou optando pelo whey. Bom, o médico suspendeu, né, toda a suplementação que eu prescrevi, né, e agora, eu queria trocar uma ideia com você sobre isso, né. Tenho perguntas para você. Que parada, hein? Que Complicada, né? parada! Bem isso, Carol. Fiquei e falei: "Tá, e agora como é que eu respondo e como é que eu trato ela?", né. Entendi. Então, temos aí algumas questões, Carol. Eu vou fazer, uma primeira pergunta para você. É normal mulheres na perimenopausa terem dor de estômago? E assim, mas a endoscopia, o exame de colonoscopia, todos os exames que são feitos, né, pelo gastro, estarem normais? Isso é muito comum acontecer. Inclusive, eu vou te falar que esse é o meu dia a dia, porque é o seguinte, muitas vezes a gente não tem uma alteração estrutural no esôfago ou no estômago, aí eu tô falando de úlceras, gastrites erosivas, esofagite, ou seja, a gente não tem doença,
do ponto de vista endoscópico, mas a gente tem sintomas. E por que que isso acontece? Por uma série de razões. Entre elas, a gente sabe que a dinâmica, a funcionalidade de esôfago e estômago não envolve somente secreção de enzimas digestivas e ácidos, mas tem uma parte motora que é inervada, de uma maneira, assim, muito minuciosa da boca ao ânus. Então, todo o trato digestivo funciona com relaxamento e contração. E muitas vezes quando a gente tem aí alterações hormonais, sensibilidades alimentares, algumas intolerâncias, questões na digestão de carboidrato, desbiose associada, a gente pode não ter nenhuma alteração estrutural nesse estômago, por exemplo, visto a endoscopia, nem no esôfago, mas isso não significa que o paciente não tem nada, porque ele chega com uma queixa, né. Exato, exatamente. Esse negócio aí, então quer dizer que questionaram aí a sua prescrição, eita, ele Pre ficou e com pó de question cera. questionaram e suspenderam tudo que eu fiz, né. E aí eu fiquei, falei: "Poxa, tem um porquê dessa questão, né". Eita, então, isso eu queria deixar aqui claro. Para você, o seguinte, eu sei que hoje a gente tem nutricionistas funcionais, integrativos, que estudam e se dedicam muito. E é óbvio que eu não preciso mencionar que você é, para mim, essa pessoa. Mas existem muitos profissionais bons, muito bons no mercado, muitos nutricionistas que têm um entendimento, Andréia, assim, coloca amor nas minhas palavras, mas muito mais profundo, às vezes, do que nós médicos, quando a gente está aqui mencionando não só a questão de absorção de micronutrientes, conhecem dos macro, dos micronutrientes e das consequências desse tipo de deficiência. Muito mais, às vezes, do que muitos médicos, sim, isso eu não tenho dúvida. E é complicado, Carol, você recebe ali, aí eu falei: "Puxa, como é que a gente trata essa situação agora? Com respeito, mas priorizando e cuidando do paciente, né, porque esse é o nossa prioridade, né". É. E aí ele fica entre diferentes, leituras, né, e ele fica na dúvida: "E o que que eu faço agora? Sigo esse ou aquele profissional?", né. Sim, sim. Até porque, é assim, na medicina tradicional, a gente aprende a tratar doença. Então é aquela coisa assim, adoeceu, procura o médico. Mas hoje em dia a gente já trabalha de uma outra maneira. O que que a gente quer? Longevidade, bem-estar. Então, nós não queremos justamente que a doença se instale. Exatamente. E é por isso que tem esse conflito. Exato, exato. Uhum. Mas vamos lá, né? Bom, aí, Carol, o que que aconteceu? Eu vi, né, por exemplo, fiz suplementação de, níveis de vitamina B12, Sei. tá. A Fiz B12 estava em quanto? Estava em 250. E aí eu fiz uma suplementação, né, pra gente melhorar esses níveis, até porque a homocisteína dela estava em 11, né. Sim, sim. Então, diante de um folato também estava baixo, 8, 9. Né, então eu fiz uma prescrição de metilfolato, de metilcobalamina, de vitamina D. E aí, Carol, queria entender um pouquinho o que que você compreende sobre quando a gente fala por que que vitamina B12 em níveis de 250, porque a gente entende que eles não são níveis ideais, né, Uhum. 250, 300. Sim, sim, sim. Então, porque, esses valores de referência, eles são estabelecidos baseados na população. E no caso da B12, a gente vê que tem, assim, uma distância grande entre o que é considerado normal, entre o mínimo e o máximo. E para nós, nós entendemos que aquilo que o máximo para o laboratório, que está ali em torno de 500, ainda é insuficiente, em Não alguns resolve a casos. função, né, Carol? Em alguns casos. E quando você traz essa questão da homocisteína dela elevada, a gente já sabe que existe ali um problema de metilação.
E aí nós voltamos às concentrações de níveis adequados de vitaminas do complexo B. Então a gente tem algo escancarado de que esse nível de B12 está insuficiente para as funções pelas quais a metilcobalamina é importante. Então, às vezes, é esse paciente que está trazendo essa queixa de fadiga crônica, né, e uma dificuldade de concentração, eh, uma dificuldade do restabelecimento, do descanso dela, então ela dorme, mas ela não se sente Acorda disposta. descansada. É. Uhum. E aí está claro, dentro dessa análise, que esse nível de B12 não está adequado. E já existem trabalhos que mostram isso, que questionam, né. E a 200 clínica também é superior, né, Carol? sim, sim. Lógico que, se ela tivesse com uma vitamina B12 aí de 850 e uma homocisteína elevada, a gente não ia ficar ali: o problema pode estar na B12", claro, mas não é esse o caso. Então você concorda comigo em suplementar a vitamina B12? Sim, sim, claro. Opa, fico mais tranquila. Tá, então assim, a gente sabe que a B12 ela tem um papel, bem importante nessa questão da fadiga, né. Então, estamos alinhadas que é necessário aumentar ali. O folato, Carol, o que que você entende, qual que é o papel do folato nessa história toda de fadiga? Então, a história do folato é algo que a gente tem falado muito, né, Sim. principalmente envolvendo nós 2, e a questão genética, isso você sabe que tem me atraído muito, essa análise nossa de polimorfismo, avaliação de MTHFR, e aí com isso a gente se depara com a importância, do ciclo do folato adequado na nossa vida, né, nesse sistema de metilação. E o folato é importante, por exemplo, para o bebezinho, a formação do tubo neural. Então, é uma vitamina, né, que é a vitamina B9, muito Uhum. importante para a gestante. Mas, tirando a fase ali do desenvolvimento do feto, ele se mantém importante para reparo do nosso DNA e do nosso RNA. E quando a gente fala em reparo, a gente está falando em vitalidade celular e multiplicação adequada dessas células. Isso é muito sério, porque a gente sabe que quando tem ali um defeitinho na 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 molécula de DNA, isso implica numa neoformação. Ou seja, em tumores. É, Então, os níveis de ácido fólico, que são medidos dessa forma, seriam importantes para nós na prevenção tumoral, certo? isso aí. Né, então Legal. aí naqueles pareamentos de genes, quando a gente identifica que existe uma propensão maior a determinados tipos de tumores, o folato se faz como um precursor fundamental para o reparo desse DNA e do RNA também. Então isso é muito importante. E o que eu vi também, Carol, é que a baixa de folato deixa a pessoa com maior irritabilidade, a gente sabe disso, tem as pessoas têm mais depressão, mais ansiedade, então Isso. níveis baixos de folato estão relacionados com isso e acaba tendo esse impacto na energia da pessoa, né? Sim, porque ele está diretamente relacionado à produção de neurotransmissores, ou seja, a gente percebe alterações comportamentais, neurológicas também relacionadas à deficiência de folato. E além disso, a questão do metabolismo dos aminoácidos, envolvendo níveis adequados de homocisteína. Eu acho que quando a gente fala de homocisteína, talvez pessoas não entendam, mas a homocisteína é um marcador que, sinaliza risco cardiovascular. E existe um nível, aliás, níveis, é porque é bem pequenininha essa faixa, né, o que a gente considera ótimo de homocisteína. Não se pode ser mais nem menos, é igual um equilíbrio de uma balança. Não sei você, Carol, mas eu em consultório tenho visto níveis bem elevados de homocisteína. Tem sido comum para vocês também? Sim, eu vejo elevados, mas vejo também alguns níveis muito Muito baixos. baixos também, né? Uhum. É. E os níveis mais altos, você tem tido resposta boa com suplementação de B12, B9, B6, às Tem. vezes precisa entrar com colina.
outros também, né. B1, B7, né. E Carol, você entende que, tendo uma vitamina D níveis 30 normais, ou porque não seriam normais no nível de 30 nanogramas por ml? Eu não identifico 30 como um nível normal. Lógico que a gente sempre acompanha a vitamina D também com PTH, né, e a gente tende a trazer a vitamina D para níveis um pouco mais elevados do que esses. Não estou falando daqueles níveis acima de 90, 100, Mas não é isso. acompanhando o PTH para chegar no nível ótimo daquela pessoa, né? Daquela pessoa, isso a vitamina D não é uma receita de bolo, né. Sim. Eu acho que é importante, né, a gente conversar isso sempre, né, ter É. alinhado isso, né. É, e são tantas variáveis que envolvem a absorção da vitamina D, né, a exposição solar, a capacidade da produção dessa vitamina com exposição solar adequada, às vezes uma necessidade de suplementos durante o inverno, e tem pessoas que precisam suplementar durante todo o ano, mas o fato é que esses níveis eu não vejo como níveis normais. Até porque a gente não utiliza a vitamina D, ela não é importante apenas para a questão da proteção óssea, né, mas ela é imunomoduladora, né, Exatamente. participa da função metabólica, né. Eu vejo, assim, muitos pacientes com sobrepeso e a gente traz a vitamina D em níveis ótimos, porque isso facilita a o emagrecimento também, né. Sim, e tem uma função hormonal, né, porque nós chamamos de vitamina D, mas na realidade a gente está falando de um Um hormônio também. hormônio. Exatamente, exatamente. Então, a gente pode ver aqui, compartilhamos que a vitamina D é importante estar em níveis ideais e que tirar uma suplementação de uma paciente com vitamina D, nós não concordaríamos que isso não seria uma conduta ótima, né, para essa paciente, Isso. né. E uma coisa que a gente faz também, é assim, você vê que quando a gente quer botar a vitamina D num nível adequado, a gente suplementa por 2, 3 meses e sempre dosamos, né, Andréia. Não é assim: "Ó, prescrevi, vai tomando aí", não. Não, e às vezes faz doses muito altas, e aí a pessoa faz esses picos e depois cai e ninguém acompanha aquilo, né. Então, assim, é importante fazer essa manutenção, porque ela que traz saúde, né, para o paciente, né. Até porque a vitamina D também está relacionada com depressão, ansiedade, também, né. É. Isso é uma coisa importante que você está falando, porque eu acredito que muitas pessoas, elas acham que uma vez que eu suplementei, acabou aquilo ali. Mas não, essa pessoa precisa de um acompanhamento. Sim, sim. Legal. Então nós estamos concordando aqui que níveis de vitamina D em 30 não eram níveis ideais, nem que a B12 em 250 estavam em níveis ideais, uma homocisteína de 11, né, não É, isso aí, seria não não sei se é isso. seria indicado, né. Legal. Ainda mais com uma paciente com fatores de risco, né, perimenopausa, obesa, então assim, o risco cardiovascular, e olha que a gente nem mencionou questão do perfil glicêmico, nem do perfil lipêmico dela. Isso que hoje não chegou em insulina em níveis bons também, né, que nós estamos É, você falou do caminhando, a gente chegou é de verdade. 40 em 27 ainda só, né. É, Legal. Legal. Então, Carol, a gente pode falar que a fadiga dessa paciente não era preguiça, né, nem não, fraqueza, né, não, mas que uma mulher na perimenopausa, quando ela apresenta sintomas de cansaço, que a gente precisa ter um olhar atento, de acolhimento, verificar como é que tá essa rotina, né, às vezes muito pesada, se a suplementação está sendo adequada, para que a gente possa cuidar dela de forma adequada, né. sim. E assim, a mulher na perimenopausa, vamos falar que o que que é perimenopausa? A partir dos 35 anos, os nossos hormônios, eu digo nossos, porque eu e a Andréia acabamos de passar por essa fase. Acabamos. Estamos nela, né, Carol. É, mas assim, dos 35 que eu ia mencionar aqui. Aham. A partir dos 35 anos, os nossos hormônios ginecológicos, eu tô falando de estrogênio, progesterona, eles começam a cair, mas eles não caem assim, né, eles vão caindo assim, ó, né. E aí e essa queda, ela é lenta, gradativa, na maior parte dos casos. Quando a gente chega nos 40, a gente percebe: "Ih, tem alguma coisa diferente", e isso qualquer mulher percebe.
Sim, eu estava no salão essa semana, ela falou assim: "Eu não estou conseguindo dormir, eu acordo todo dia, falei com a minha vizinha, ela está com essa idade, é a mesma coisa". A conversa é para todos os lados. E fala assim, se a gente vira os 40 anos, a gente começa a ter essa percepção, realmente, assim como os nossos olhos, né, começam a necessitar de algum ajuste. "Ah, mas eu fiz 40 anos, isso não aconteceu". Tudo bem, 41, 42, Uhum, uhum. vai Pode ter uma acontecer. variação, né, de Sim, faixa etária, isso mas é é fisiológico. Eu fico me lembrando, André, que quando eu tinha 12 anos e eu ouvi dizer que eu ia menstruar, eu pensava assim: "Essa desgraça não vai acontecer comigo". Sério, acho que eu nunca te falei isso, né. não. E eu pensava: "Não, essa desgraça não vai acontecer comigo". E algum tempo depois, aconteceu. Então nós estamos falando aqui de algo que é fisiológico e que, na verdade, precisa acontecer. Sim, mas que a gente pode cuidar dessa paciente para que ela passe por de uma forma mais tranquila por essa fase, né. Esse é o ponto. Então, se a gente sabe que isso vai acontecer, a gente vai minimizar esses danos. Então, se uma mulher passou dos 40, não é uma dúvida, ela está na perimenopausa. Ela pode estar numa perimenopausa bem discreta, não sintomática ou pouco sintomática, mas é importante a gente falar sobre esses sintomas e o impacto. Sim. E aí que nem às vezes, né, muitas mulheres não sabem disso, mas às vezes suplementações que a gente faz em consultório, né, com magnésio, L-teanina, dão uma acalmada enquanto ela vai fazendo um processo às vezes de reposição hormonal, que a progesterona tem um papel muito importante nessa calma da mulher que ela perde nessa fase, né. Eu achei interessante que eu estava no salão fazendo a unha e a pessoa falou pra mim assim: "Eu não sei, eu tô com uma irritabilidade fora do normal, é normal isso?", né. E sim, a gente vê isso nessa fase, mas existem estratégias, né, Carol, para a gente ajudar essa paciente a passar de uma forma mais tranquila, né. Sim. E outra coisa, não fazer a mesquinharia da subdose. Sim, Subdose é aquela prescrição longa com subdose. A pessoa não sabe o que que ela está tomando e está tomando um monte de coisa e não tá resolvendo nada, né. e não consegue mensurar. Então, para mim, a suplementação, ela precisa ser de alguma maneira mensurada, porque a gente precisa entender o que que a gente em que a gente está investindo e compreendida, né? Sim, concordo com você, concordo com você. A gente não mencionou aqui outras vitaminas. Vitamina C, ferro, ferritina também são, minerais e vitaminas que a gente observa para um bom funcionamento celular, né, zinco e minerais outros. Mas acho que essa discussão ela é muito válida e importante. Sim, concordo com você. Então, este foi mais um episódio do Raiz do Problema. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mulheres que estão passando pela perimenopausa e vamos viver melhor. Isso aí. Aproveite que 2025 está chegando bem no fim e se programe para um 2026 melhor. É isso aí. Carol, muito obrigada e até o próximo episódio. Eu que te agradeço, um beijo grande, Um beijo saudades grande. suas. Eu também tô com saudades de você.